Olá, amigos umbandistas simpatizantes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje quero conversar com vocês sobre o orixá Ogum. Que orixá é esse? Não sai daí que a gente já fala sobre isso. Ogum é uma divindade de origem africana. Ah, vá! Pois é um orixá cultuado em religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé. É um orixá guerreiro, né? Conhecido pela sua coragem, pela sua força. Aliás, em Yorubá, Yorubá é um grupo étnico-linguístico lá da África Ocidental, ou seja, é um grupo de pessoas que tinham as mesmas bases culturais e biológicas. Então, em Yorubá, Ogum significa guerra. É o senhor da metalurgia, né? Ele tem o domínio sobre o ferro, sobre o aço, e todas as ferramentas feitas com esses materiais, como a lança, o martelo, a faca, a ferradura, a enxada. É um orixá associado à luta e também ao trabalho. Ele é patrono de todos os militares, quanto dos trabalhadores braçais também, sobretudo os ferreiros. O símbolo de Ogum é a espada, seu elemento é a terra, o fogo, suas cores são o vermelho e branco ou azul, dependendo da casa. Sua bebida é cerveja clara, suas ervas são quentes, né, como açoita cavalo, cana de macaco, carqueja, tanchagem. Seu ponto de força são as estradas, os caminhos. A sua comida é a feijoada, ou o cará, ou o inhame. Em algumas vertentes oferecem também farofa de feijão fradinho. A sua saudação é o Patacori Ogum, que significa Ogum Supremo, dono da cabeça. Ele é sincretizado com o santo da Igreja Católica São Jorge, que também é um santo guerreiro. Por conta desse sincretismo, comemora-se o dia de Ogum no mesmo dia de São Jorge, que é 23 de abril. E ele rege todas as terças-feiras. Para entender mais sobre Ogum, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a mitologia, né? Porque eu acho que a gente vai buscar mais na ancestralidade, mais na fonte mesmo, né? Do que toda essa história do sincretismo e que faz muita confusão. Então senta que lá vem história. Segundo a mitologia iorubá, o deus supremo Olorum, ou Olodumare, ele criou os orixás. O primeiro a ser criado foi Oxalá, mas o primeiro orixá que veio à Terra foi Ogum. E por isso se acredita que o primeiro orixá a ser cultuado pelos iorubás, para a mitologia, né? Ogum é irmão de Exu, que é considerado dono de todos os caminhos e encruzilhadas. E por isso mesmo, Ogum é compreendido como o primeiro orixá a ser cultuado pelos iorubás. Na terra, também chamada de Leifé pelos iorubás, onde seres humanos e os orixás viviam lado a lado e a população foi aumentando, aumentando. E daí chegou um momento em que a população era tão grande, que houve a necessidade de se criar novas áreas de plantio para abastecer a todo mundo. Então os orixás se reuniram para decidir o que ia fazer, né? E alguns desses orixás, até tentaram fazer o trabalho, mas não tiveram muito sucesso. E daí eu acho interessante porque a mitologia ela traz os orixás, as divindades, como características humanas, né? Com limitações. Mas vamos lá. Foi aí que o guerreiro Ogum entrou em ação. Pegou um facão, entrou na mata e começou a limpar, limpou tudo. Limpou todo o terreno. Um terreno enorme, né? Deixou pronto para a lavoura. E por isso Ogum ficou conhecido como orixá que abre os caminhos, que toma a frente, que é guerreiro, é destemido e dono do poder e da força do ferro. Porque os demais orixás, assistindo a tudo aquilo que Ogum fazia, ficaram admirados, sobretudo pela eficácia do material que ele estava usando, que era o ferro. Pois, segundo a mitologia, até aquele momento, poucos conheciam o segredo do ferro, mas Ogum já conhecia muito bem. Os orixás insistiram para que Ogum revelasse o segredo daquele material, que todos acharam perfeitos, né? Para ajudar na agricultura, para a caça e principalmente para a guerra. Ogum, muito esperto,
estava com a faca e o queijo na mão. Daí ele disse: olha, eu aceito, até aceito compartilhar esse segredo, mas em troca eu quero o reinado de Ifé. E todos os orixás se reuniram e por unanimidade aceitaram a proposta de Ogum e Ogum se tornou o rei. Olha, a mitologia não para aí. Diz ainda que certo dia Ogum saiu para caçar e demorou muito tempo para voltar. Quando ele regressou, estava muito sujo, né, com as roupas rasgadas, o que causou ali péssima impressão nos súditos, né, e nos outros orixás. Então os orixás se reuniram novamente e decidiram destituir Ogum de sua função de rei, o que deixou ele furioso, muito ressentido. Então Ogum decidiu partir, levando todas as suas ferramentas, rancoroso, né? Todas as suas ferramentas de ferro, e foi para bem distante dali, para um lugar chamado de Irê, onde ele recomeçou a sua vida e reconstruiu toda a sua trajetória e construiu a sua casa, inclusive. Mesmo assim, os seres humanos são muito gratos a esse orixá, porque foi Ogum que compartilhou conosco o dom da siderurgia, né? Além de ensinar aí sobre as formas de caçar, as táticas de guerra. E a todos que nascem sob a regência de Ogum, têm as características na personalidade e até fisicamente desse guerreiro. Logo, todos são fortes, aguerridos, impulsivos, incapazes de perdoar as ofensas, né, que foram vítimas. São pessoas que nos momentos difíceis triunfam onde qualquer outro teria abandonado o barco, né, abandonado o combate e perdido a esperança, enfim. São pessoas que possuem humor mutável, né, meio de lua, sabe? Passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos, né? São impulsivos, são pessoas imediatistas, são consideradas briguentas, são determinadas também, né? Sobre o que querem, na verdade, porque sobre o que não querem também são bastante determinadas. E seguem fielmente os seus valores. Para saber se você aí é regido por Ogum, pode fazer uma consulta aos búzios, por exemplo, ou às entidades de Umbanda. As entidades, elas podem te falar com maestria sobre, faz essa leitura mesmo, te fala quem é. Mas entenda primeiro qual a sua intenção em obter essa informação. Você quer saber se o orixá só por curiosidade ou isso é realmente importante nesse momento para você? Muitas vezes você vai jogar os búzios ou em conversa com as entidades, já vai saber. Mas o que eu quero dizer é que não queira saber o seu orixá só para consultar como se fosse um horóscopo ou astrologia. Seu orixá te dá a direção e a energia essencial que você necessita. Gente, com isso eu vou ficando por aqui, para também não estender demais o vídeo. Eu peço que ajudem o canal aí se inscrevendo, se vocês gostaram dessa história de Ogum. A mitologia é muito rica e traz muita informação. Eu peço aí que acione o sininho, dê o like, compartilhe com os amigos. Eu espero ter contribuído com mais esse vídeo sobre esse lindo orixá. Patacori Ogum, Patacori meu pai, que ele possa nos proteger e dar força para a gente continuar lutando e vencendo as guerras com maestria. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Axé. São pessoas que possuem humor mutável, né? Meio de lua, sabe? Passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos, né? São impulsivos, são pessoas imediatistas, aonde ela aprendeu sobre Ogum. A sua bebida é a cerveja clara, suas ervas são as ervas quentes, né? Como a soita cavalo, cana de macaco,